Olá, galerinha do Fixando, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ítalo Bruno e sou professor da disciplina de Química. E hoje nós vamos falar sobre pilha. Bom, a primeira ideia de pilha foi dada pelo químico e físico britânico Daniel. O que Daniel fez? Ele pegou dois eletrodos, um de zinco e de cobre, e colocou eles em série. E adicionou soluções, no caso aqui do eletrodo de zinco, uma solução de sulfato de zinco. Sulfato de zinco, né, que é um sal que em solução aquosa ele sofre o processo de dissociação, formando zinco 2+, mais o íon sulfato, beleza? Da mesma forma, ele fez aqui para o polo positivo, que é o cobre, no eletrodo de cobre. Ele colocou um sal de sulfato de cobre, que sofre o processo também de dissociação, formando cobre 2+, mais o íon sulfato, beleza? Bom, quais foram as observações dele? Ele observou que o eletrodo de zinco, ao ter contato com essa solução, ele sofreu o processo de corrosão, certo? Aí logo ele pensou, mas para onde está indo esse zinco? Ora, se na solução de sulfato de zinco tem zinco 2+, ele só pode estar se ligando a esse zinco 2+, né não? Então, sendo assim, a concentração dessa solução de sulfato de zinco tende a aumentar, certo? Então, ele denominou que aqui sofreria o processo de perca de elétrons, ou seja, processo de oxidação. Processo de oxidação, ou seja, processo de perca de elétrons. Que esse zinco, certo? Esse zinco estava indo, esse zinco zero aqui do eletrodo, estava indo, se ligando à solução, ficando em solução, certo? E perdendo 2 elétrons, certo? Ou seja, a oxidação é o processo de perca de elétrons, beleza? A oxidação é o processo de perca de elétrons. E um macetezinho aqui, ó, para você lembrar, vogal com vocal, ânodo, oxidação, perca de elétrons, beleza? Para você não esquecer. Já aqui no polo positivo da pilha, ele observou que ocorreu o aumento da massa do eletrodo de cobre, certo? Logo, ele denominou que aqui estaria ganhando elétrons, ou seja, sofrendo um processo de redução. Bacana? Ou seja, o cobre 2+, estava ganhando elétrons e ficando no eletrodo, ou seja, no estado sólido, que é aqui no eletrodo de zinco, de cobre, certo? Estava ficando aqui no eletrodo de cobre. O cobre 2+ da solução estava migrando para o eletrodo de cobre zero aqui, de carga zero, beleza? Bom, aí é possível observar que elétrons do eletrodo de zinco estão migrando para o eletrodo de cobre, ou seja, estão saindo do polo negativo em direção ao polo positivo da pilha. Então aqui é o que chamam de fluxo de elétron, é o sentido do fluxo de elétron, beleza? E ele também colocou uma ponte que ele denominou de ponte salina. Ele denominou essa ponte de ponte salina, que é para ligar fazer o circuito, fechar o circuito entre esses dois eletrodos, beleza? Por que ponte salina? Porque aqui tinha um sal de cloreto de potássio, né, o KCl. Professor, mas para que ele colocou isso aí, esse sal? Ora, para permitir o fluxo de íon e equilibrar essas cargas, porque aqui, como eu estava tendo um excesso de zinco nessa solução, ou seja, tende a aumentar, né, a carga positiva, certo? Então aqui ficaria com excesso de carga positiva,
aqui no eletrodo negativo, ficaria com excesso de carga positiva, certo? Porque o que ocorreria uma diminuição, ocorreria um aumento da concentração desse sulfato de zinco, porque o zinco, como ele tem carga positiva, então a carga resultante dessa solução ficaria com carga positiva. Em contrapartida, aqui ocorreria que uma diminuição da concentração dessa solução, porque o cobre 2+ aqui, ele migraria para o eletrodo de cobre, logo aqui ficaria com excesso de carga negativa. Então, para equilibrar essas cargas, ele colocava esse sal, né? Porque o íon potássio, ele tem carga positiva e o cloreto tem carga negativa. Então, o cloreto tendia a migrar, né, para o eletrodo negativo para equilibrar essa carga positiva, e o potássio migraria para o polo positivo para equilibrar essa carga negativa. Beleza? Professor, show de bola. Deu para pegar bacana essa explicação. Bom, lembrando que o fluxo da corrente é contrário ao fluxo de elétrons. Então aqui nós temos o voltímetro. Esse voltímetro, ele mede a diferença de tensão entre esses dois pontos, entre o polo negativo de zinco aqui e o polo positivo, que é o que chama de diferença de potencial, ou DDP, beleza? Aqui, se você colocar uma lâmpada, ela vai acender, porque está gerando o que? Corrente elétrica, beleza? Se você colocar uma lâmpada no lugar do voltímetro, ela vai acender. E a pilha, você observa que ela é um processo espontâneo, ou seja, ela ocorre naturalmente, entendeu? Enquanto uma espécie química perde elétron, a outra ganha elétron. Que no caso do cobre, ele está o que? Ganhando elétrons, beleza? Está ganhando elétrons. Aí aquele macetezinho que eu falei para vocês aqui, ó, consoante com consoante, cátodo, redução, ganho de elétrons. É vogal com vogal, ânodo, oxidação, perca de elétrons, beleza? Bom, aqui pessoal, aqui nós vamos ver como calcular a diferença de potencial, né? Que é o que os vestibulares cobram, certo? Bom, você pode usar diretamente potenciais de redução utilizando essa fórmulazinha aqui, porque as questões elas vão dar potenciais de redução, certo? É o convencional. Então você vai pegar o potencial de redução da espécie química que sofre redução, ou seja, é o agente oxidante. Professor, o que é agente oxidante? O agente oxidante, ele é a espécie química que força a oxidação e sofre redução, beleza? Então aqui nós temos o agente oxidante e da espécie química que sofre a oxidação, ou seja, é o agente redutor, ou seja, ele provoca a redução e sofre a oxidação. Professor, mas como é que eu vou saber a espécie química que sofre redução e a que sofre oxidação? Porque os potenciais serão todos de redução, certo? Você segue essa dica aqui, ó. Quanto maior o potencial de redução, sofre o que? Redução. Quanto menor o potencial de redução, sofre o que? Oxidação. E essa diferença de potencial, ou DDP, é dada em volts, beleza? E aqui nós temos um exemplozinho aqui, ó. Temos aqui uma pilha de zinco e cobre. Então a gente vai ter o trabalho apenas de aplicar a fórmula. Não, aplicando a formulazinha aqui da diferença de potencial, temos o que? Aí nós vamos pegar o que? Potencial da espécie química que sofre redução, beleza? Menos da espécie química que sofre oxidação, certo? Aí nós vamos observar qual a espécie química que tem o maior potencial de redução. Ele dá aqui, ó, os dados aqui da questão. É o cobre, né? Cobre, então ele sofre o que? Professor? Redução, exatamente, acertou.
Então o que? Nós vamos colocar aqui, ó, aplicar na fórmulazinha aqui, ó. E o que tem o menor é o que? De zinco. Beleza, então ficou menos 0,76 volts. Bacana. A gente aplica aqui a matemáticazinha simples. Menos por menos dá mais, então fica 0,34 volts mais 0,76 volts. E aqui vai dar quanto? Vai dar 1,1 volts, beleza? Como eu havia falado, a pilha é um processo espontâneo, certo? Ocorre espontaneamente, então o valor da diferença de potencial sempre será positivo, ou seja, sempre será maior que zero, beleza? Professor, está muito fácil, pois agora nós vamos dificultar só mais um pouquinho. Aqui, ó, nós vamos trabalhar com semi-reações. Isso vai depender da questão. Se a questão lhe pedir, além da diferença de potencial, lhe pedir as semi-reações, aí você tem que fazer todas as semi-reações e depois analisar essas semi-reações. Ó, vamos aqui. Vamos fazer a semi-reação de zinco e depois do cobre. Ó, zinco 2 mais 2 elétrons, mais formando o zinco estado sólido, beleza? Aqui ele está meio aquoso. Vocês lembram lá na pilha estava na solução esse zinco 2 e aqui a gente coloca potencial menos 0,76 volts, beleza? Lembrando que você tem que fazer as reações de redução. Aqui são dados potenciais de redução, então a gente tem que fazer aqui, ó. Tá ganhando de forma que aqui tá ganhando 2 elétrons, beleza? E o do cobre, a gente vai fazer aqui do cobre 2 esse cobre 2 estava o que? Em solução, certo? Ganhando 2 elétrons e formando o que? Cobre no estado sólido, que é lá o cobre lá do eletrodo, do estado sólido, beleza? E o potencial de redução dele, ó, 0,34 volts, beleza? E agora a gente vai observar qual é a espécie química que tem maior potencial. É o de cobre. O cobre sofre o que? Redução. Então aqui ele já está certinho, ó, ganhando 2 elétrons. Então a gente não vai mexer em nada aqui. E qual que tem menor? É o de zinco, então ele sofre oxidação. Então, meu amiguinho, a gente vai ter que inverter essa reação. Inverter na reação, a gente inverte também o sinal do potencial. Lembrando que na multiplicação você não multiplica o potencial. Por quê? Porque ele é uma propriedade intensiva, ou seja, ele não depende da quantidade de matéria. Então jamais multiplique o potencial, apenas inverta, no caso de inverter a semi-reação, certo? Então aqui nós vamos inverter a semi-reação do zinco, né? Invertendo, forma zinco aquoso mais 2 elétrons. Significa dizer que eu estou perdendo 2 elétrons aqui, beleza? Estou perdendo 2 elétrons. E aí, ó, eu inverto o sinal, tava negativo, fica positivo, 0,76 volts. Bacana? E o do cobre, eu apenas repito, cobre 2 aquoso, que estava na solução, mais 2 elétrons, formando o que? O cobre sólido, que estava lá no eletrodo. E aqui eu coloco o potencial de redução. Aqui é o de redução e aqui vai ser o que agora? De oxidação, né não? Potencial de oxidação, que agora está na forma de oxidada e aqui está na forma reduzida. Então agora a gente vai só somar as semi-reações e os potenciais. Aqui, ó, os elétrons como estão de lado contrário, eu posso cortar. E aqui vai formar o que? Zinco sólido mais cobre 2 aquoso, formando o zinco 2 aquoso
mais o cobre sólido. Você pode observar lá, como eu havia falado, ó, o zinco ó, vai ficar em solução, em aquoso, na solução aquosa. E o cobre vai para o eletrodo ser depositado. Por isso aqui, ó, vai formar isso aqui, ó, zinco 2 mais aquoso e cobre sólido, beleza? E agora você soma o valor do potencial. E essa diferença de potencial aqui, ó, vai dar igual a 1,1. Agora nós vamos para uma questãozinha bacana aqui, ó, do Enem 2020. Ele fala, ó, as pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam com célula galvânica, ou seja, célula galvânica é uma pilha, certo? Célula galvânica é pilha. Enquanto estão sendo descarregadas e como célula eletrolítica, ou seja, célula eletrolítica é um processo não espontâneo, viu? Ocorre, é um processo forçado quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerado pelo carregador, maior será seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Aí ele ainda fala aqui, ó, teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Então, meu amigo, aqui ele está pedindo apenas diferença de potencial. E como eu havia falado, é dado em que? Em volts. Então, você vai ter o trabalho, aprende a aplicar a formulazinha da diferença de potencial. Ó. Diferença de potencial, o que? É o potencial padrão de redução, ou seja, da espécie química que sofre redução, menos potencial padrão da espécie química que sofre oxidação. Ah, professor, agora tá show de bola, muito fácil. Então vamos lá aplicar, ó. Qual é a espécie química que tem o maior potencial de redução? É o do níquel, né, não? Então você aplica aqui, ó, 0,230 volts, certo? Menos, aí qual é o que tem um menor potencial? É o do cádmio, né, não? Então ele sofre oxidação, então menos 0,402 volts. Então a diferença de potencial aqui, ó, será, ó, matemática simples, menos com menos dá mais, então fica menos 0,230 volts, 0,230 volts mais 0,402 volts. Então a diferença de potencial aqui será quanto? 0,172 volts. Vai ser o que? Letra B.